Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, incrementando metas, ações e despertando valor, o potencial da vida. Apresentação, André Chataloff e equipe da Apex, Associação Internacional de Programação Existencial. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa da nossa RCI, aqui com o Projeto de Vida. Estamos aqui com vocês todos os sábados, das 13 horas às 14 horas, falando sempre sobre a importância de você refletir sobre o que você anda fazendo, os seus objetivos, as suas metas de vida, as suas metas existenciais. E hoje temos aqui algumas informações interessantes. Temos um entrevistado, Hugo Espínola, nós vamos falar dele logo logo. E sempre a gente coloca no ar uma pergunta do dia, uma pergunta para você refletir, ficar pensando na tua existência. O que é moratória existencial? O que seria uma moratória existencial? Então, avalie e reflita sobre esse assunto. Vamos trazê-lo no final do nosso programa. Sempre a gente traz uma dica do nosso amigo Caio Polizel, que fala sobre o momento da autogestão. Vamos a ela e voltamos daqui a pouquinho. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais. Sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e estou aqui com a Sandra Tornieri, autora do nosso livro, Diretrizes da Autogestão. Uma das autoras do livro, muito bom. E a Sandra tem um capítulo nesse livro que fala da interassistencialidade. Primeiro, acho que era bom a gente traduzir esse termo. Então, a interassistencialidade é uma ferramenta que todos nós temos, onde ocorre ao mesmo tempo, você assistindo o outro e você sendo assistido. Então, se você for verificar, eu, por exemplo, se eu estou assistindo o Caio, ele vai me assistir no seguinte momento, eu estou passando alguma informação para ele, ele me dá uma devolutiva, ele tem uma reação e aquilo também eu aprendo com isso. Então, é uma interassistência, né? É sempre de mão dupla. Lembrando que a gente também tem as nossas companhias extrafísicas, né? Quem está adentrando nessa nova, vamos dizer assim, novo paradigma, né, da conscienciologia, precisa saber que toda a consciência intrafísica tem também companhias extrafísicas, né? Quando eu estou, às vezes, falando com uma pessoa, uma consciência intrafísica, também estou falando com as companhias dessa pessoa. Então, existe um processo de interassistência múltiplo. Muitas vezes as pessoas conseguem traduzir isso como os insights, né? De repente, Sim. Ela estava ali, veio um insight, e é uma interação, muitas vezes, multidimensional, que ela não parou para pensar ainda, né? Então você pode estar sozinho na sua casa, aparentemente sozinho, e tem ali às vezes uma consciência extrafísica te passando uma informação. Às vezes o que nós chamamos de amparadores, né, uma consciência benfazeja, que esteja ali para justamente te dar um insight, uma informação, te dar um clareamento, às vezes, de um problema que você estava tentando resolver. E isso é muito comum, quem está, às vezes, querendo resolver um problema de trabalho ou de família, ou até querendo ajudar outra pessoa, né? Então aquilo vem como uma inspiração para que o outro possa ser ajudado também. Eu penso em interassistencialidade, sempre me vem assim uma fala mais fácil do ouvinte nos entender. Eu posso tratar o voluntariado, essa autodoação, como uma atuação nessa interassistencialidade? Então, a gente pode dizer que sim, que o voluntariado é como se fosse o primeiro sinal de que a pessoa está colocando mais a sua generosidade para funcionar. Bacana. Porque o voluntariado, você não recebe nada em troca, financeiramente, vamos dizer assim, né? É um trabalho de doação. Então, só que é uma doação, no nosso caso, como a gente trabalha dentro da conscienciologia, a gente trabalha muito com a questão da tarefa do esclarecimento, ou com a educação conscienciológica, né? Então, isso tudo é para que a pessoa possa andar com as próprias pernas, para que ela possa buscar aquilo que seja melhor para a vida dela. E como a gente está falando de autogestão, né, Caio? Sim. Eu acho que é importante a pessoa saber. A autogestão depende dessa autoinformação, desse autodidatismo, da pessoa buscar informação para ela mesma. Então, ela buscando informação, ela também pode compartilhar. Essa interassistência também tem relação com compartilhar aquilo que você tem recebido e aquilo que você pode passar para o outro, para que ele não cometa os mesmos erros que você cometeu, para que ele não passe, né, as mesmas situações que você passou, que foram desagradáveis. Então,
as reciclagens que você fez, elas podem ser traduzidas em artigos, em livros, em palestras, em cursos. Isso é o que a gente chama de uma interassistência de alto nível, vamos dizer assim, né? E você pode pensar, todas as pessoas têm algo para passar. Transmitir ali de conhecimento. Porque a gente sabe que cada pessoa é singular. Tem um contexto específico. Um contexto, uma vivência, e na sua singularidade, ela vai trazer aquilo para o outro, né, para o outro aprender. E também recebe informação. Então, a gente está o tempo todo fazendo essa ida e vinda, né, de informação, por isso que é interassistência. Só que a gente precisa estar aberto para receber essa interassistência, que às vezes não é fácil. Significa, às vezes, receber uma crítica, você, por exemplo, não ser entendido, compreendido de primeiro. Então, aquilo já é em si uma assistência para você pensar, não, o que eu vou fazer com essa informação? Por isso que a gente trabalha bastante com a autopesquisa. Por exemplo, nessa questão da interassistência que a gente quis abordar aqui no capítulo, a gente trabalhou com o polinômio da interassistencialidade, que é o acolhimento, a orientação, o esclarecimento, né, e o encaminhamento dessa pessoa, né, de qualquer maneira, assim, nesse momento dela ser encaminhada para alguma coisa que ela vai melhorar na própria vida, né. E depois você acompanhar de alguma forma se essa pessoa está realmente conseguindo fazer suas reciclagens, se aquilo não foi só um momento, né, de motivação instantânea, depois ela não volta. Então, isso tudo a gente também acompanha. Então, esse polinômio é a base dessa interassistência. Então, primeiro você acolhe a pessoa e depois você começa a ver qual é a necessidade, diagnosticar o que ela precisa para você atender. E é bacana pensar nisso, né? Porque como a gente fala muito da autogestão, entre as áreas da vida tem que ter um equilíbrio entre tudo isso. E a doação, o olhar para o outro, para quem está no seu entorno, também é parte de uma vida equilibrada. Sim. E é por isso que a gente fala muito e trouxe essa área para dentro do... Bom, pessoal, quem quiser mais informações, basta acessar o livro Diretrizes da Autogestão Existencial. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um Momento Autogestão e até a próxima semana. Você ouviu Momento Autogestão. Excelente dica aí do Caio, excelente dica da Sandra Tornieri. Bem, vamos para um rápido intervalo, voltamos já, fiquem no ar. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Olá, pessoal. Então, voltamos aqui com o nosso programa Projeto de Vida. Estamos aqui com o professor Hugo. O professor, Hugo Espínola, ele é formado em Direito,
Ele é mestre em ciências das religiões e é doutor em ciências jurídicas. Super assim antenado, né? Super lúcido perante um assunto muito interessante que quer dizer a cosmoética. O que é cosmoética? É a ética aplicada no cosmos. Então é uma ética que teria uma visão mais abrangente do que a ética humana, né? Nós podemos, às vezes, na ética humana, entrar em alguns dilemas. Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? O que é ético num país, por exemplo, não é ético no outro. Um exemplo disso, a gente pode analisar que lá em Singapura, se você andar na rua vendendo chiclete, goma de mascar, você vai preso. Aí você fala, pô, mas isso daí é antiético? É antiético em Singapura. Tanto que se você entrar lá e começar a contrabandear chiclete, você vai preso. E as multas, elas são caríssimas. Isso é devido à cultura lá em Singapura, que eles adotaram um regime para evitar a depredação do serviço público no geral, né? Você sabe que quando acaba de mascar, olha quantas pessoas vão lá no seu lixo e depositam, né, o final do desfrute do seu chiclete, não é isso? Então, essa é uma variável que mostra que a ética, ela varia de lugar para lugar, de região para região. E nós estamos aqui nada melhor do que uma pessoa formada em Direito e que vai falar sobre a liderança cosmoética e que é justamente uma relação com esse projeto de vida. Então, boa tarde, Hugo, como está? Saudações, André, saudações aos seus ouvintes, saudações também àqueles que nos assistem pela internet. Então já dá uma introdução com que você começou a estudar esse assunto e você parece que já trabalhou com jovens a respeito, e qual que é o resultado, qual a visão que você tem sobre essa matéria? Inicialmente eu quero dizer da minha felicidade de estar aqui com você, nós que nos conhecemos em Portugal, a gente teve um início de relação de amizade lá em Portugal, não imaginávamos nunca, né, que nossos caminhos fossem confluir, estarmos aqui em Foz, trabalhando juntos, e nesse momento aqui eu me sinto muito feliz de estar aqui com você. Nós que agradecemos. Tá. Antes disso, eu queria só chamar a atenção, você falou em Singapura, e Singapura é um bom exemplo comparativo, civilizatório, para a gente fazer com o Brasil. Né? Uhum. É que lá, como você bem disse, as leis, as regras jurídicas são mais rígidas, e eles têm uma sociedade bem mais organizada também, né? Nesse sentido. O que mostra que nem sempre regras jurídicas mais rígidas têm relação com sociedades mais atrasadas. A gente pode ter sociedades mais avançadas com regras jurídicas mais rígidas, sim. Você falou do chiclete, outro exemplo também que a gente pode ter, se alguém lá em Singapura for ao banheiro e não der descarga, fica sujeito a uma multa de $100 lá de Singapura, um valor bem caro. Uhum. Então, eles são bem mais rígidos em relação a certas regras e posturas. E eu lembro aqui no Brasil, quando você falou no chiclete, agora diminuiu bastante, que bom, não é? Mas não era raro você pôr a mão embaixo de uma carteira escolar e tocar num chiclete que estava lá, não é? Então, olha a diferença em termos de civilização. Isso tem relação com a cosmoética também. Okay. Né? Muitas vezes essa moral e essa ética é imposta pela sociedade para nós, mas outras vezes também essa moral e essa regra é imposta da própria pessoa para si mesma. Ela se autorregula e ela se autoimpõe para não se conduzir com condutas, com ações ou com omissões que causem mal às outras pessoas, que causem prejuízo às outras pessoas. Então, a ideia da liderança cosmoética é uma liderança que já tem uma lucidez acima da média, uma lucidez mais avançada, e aí ela passa a se comportar, a se orientar com ações e abordagens baseadas no para-direito. Ações e abordagens mais avançadas. Essa lucidez pressupõe, portanto, também um certo grau de parapsiquismo, não é? Só assim interessante que eu não sei se você viu um filme que é chamado Summersby, que é o nome original. Agora, em português saiu O Retorno de um Estranho. Então ele mostra ali na Guerra da Secessão nos Estados Unidos, ele volta para casa uma pessoa
volta para o berço familiar e ele faz toda uma mudança na região, dividindo as terras com os escravos, ou seja, libertando, dando autonomia. É aquele final da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. E aí chega no final da história, vem uma pessoa de um outro estado, de uma outra região, com uma ação punitiva contra aquela pessoa. E pelo crime que foi cometido, ela é julgada à morte. Só que, na verdade, no filme, a gente é caracterizado que ele não é essa pessoa que voltou para o berço familiar e assumiu a mulher, um filho e tudo mais. Ele, na verdade, era uma pessoa que conviveu com o então marido e pai, mas conviveu assim por quase 10 anos na cadeia, e ele meio que acabou escutando a história e assumiu essa identidade. E na hora que... e a esposa depois reconhece isso, né? Ou seja, essa senhora, ela acabou acolhendo essa pessoa, porque ela precisava de um marido. E no final da história, mais ou menos, é o seguinte: ele entrou no dilema. Se ele fala que ele, na verdade, não era o cara, tudo aquilo que ele fez, né, de libertação lá dos escravos, de divisão da terra com os negros e fazer toda aquela mudança social, e além disso, o pai que ele era para aquela criança, o esposo, né, e tal, ele teria que falar o seguinte: olha, na verdade, isso foi uma falácia, foi uma mentira, né? E aí tudo isso ia ficar comprometido. Exatamente, ia ficar comprometida a vida daquelas pessoas. Sim. Então ele assume o erro do outro cara. Sim. E vai ali para a forca, no caso, que os Estados Unidos sabe que ali, desde a época antiga, a pena de morte é um negócio muito sério. E é um dilema, né, do ponto de vista do que é lei humana. Ela, né, você como é do direito, a gente sabe que a lei humana não é perfeita. Não, exatamente. A lei humana, ela pode ser criticada, ela deve ser criticada, ela pode ser discordar da lei, não é? Agora, quando a gente assume o não cumprimento de uma lei humana, a gente fica sujeito também a ser responsabilizado pelas consequências que está nessa lei, não é? Então, grande parte das leis humanas, elas são válidas para o nosso momento evolutivo. Certo. E aí a gente deve seguir a lei humana, não é? Okay. Agora, quando se pensa na liderança cosmoética, o líder cosmoético, como você bem falou, ele vai mais além da lei humana. Então, ele vai estar inserido em projetos interassistenciais que têm relação com a TARES. Projetos mais avançados. TARES seria a tarefa do esclarecimento. Do esclarecimento. É a ideia de você dar uma informação que a pessoa ela mude, talvez, uma perspectiva da vida dela. Sim, mas que pode vir, como você bem falou, uma pessoa que, num determinado momento em que a escravidão faz parte do Holopensene médio, quando ela liberta seus escravos, ela também ali está fazendo TARES. Ela faz parte, às vezes, daquele zeitgeist, né? Ou seja, aquele espírito do tempo, aquele consenso. Ele vai contra porque ele vê que aquilo, na verdade, ela não sente que é o direito verdadeiro. Isso, não é? Faz parte do para-direito ele não se comportar de acordo com o direito da época. Então, ele abre livremente mão dos escravos, e nesse caso também é tarístico. Por quê? Porque ele está dando exemplo para quem está vendo aquela conduta dele, não é? Entendi, muito bom. E aqui a gente queria saber o seguinte: qual seria a diferença entre outros tipos de liderança, já que você traz essa cosmoética? Bom, a diferença justamente está nesses pontos que nós falamos, em relação à lucidez muito maior, ao foco, que é o foco em projetos tarísticos, megatarísticos, e também a forma como a pessoa se comporta, de maneira incorruptível. Ela tem uma orientação com o auto-incorruptibilidade. O prumo dele é mais ortopensênico, e as abordagens são com base no para-direito. Então, é uma liderança em que ele está mais preocupado com os outros do que com ele próprio. Então, ele está ali para desassediar os liderados, orientar os liderados e formar novos líderes tarísticos. Então, o líder cosmoético, normalmente, ele está ali exercendo um papel de formar novas lideranças que tenham desassédio, que sejam despertos. E aí
o foco dele é diferente da liderança normal, a maneira como ele exerce essa liderança é diferente da liderança normal. Então, muitas vezes ele não está exercendo uma liderança como as pessoas normalmente exercem, não é? Sim, isso é bem interessante, que a gente percebe que você está trazendo não é algo que as pessoas acabam refletindo no dia a dia, né? Porque eu acho que tem os valores familiares, valores que passam de pai para filho, valores regionais. A gente percebe que em cada região, às vezes, a cultura, né, os aspectos culturais, a disciplina, ela é atendida de uma forma diferente. Principalmente, às vezes, por exemplo, a gente sabe que tem muita gente, por exemplo, na região sul do país, que tem uma cultura mais focada aí dentro de um processo europeu, né? Tem uma área aqui, por exemplo, no Paraná, no oeste do Paraná, muito focada no processo libanês, no processo de outras culturas, né, que também são interessantes, mas que acabam tendo um outro viés de valores, né? Por exemplo, a gente sabe que aqui em Foz a gente lida muito com essa questão, uma mulher não pode cumprimentar um homem, por exemplo, né? Então isso são valores daquela cultura e que a gente, às vezes, fica pensando, né, dentro do ponto de vista até como se posicionar. Mas o que você está trazendo do ponto de vista de liderança, é meio que alguma coisa maior, né? Ela tem a ver com uma questão de uma ação visando uma assistência, visando um processo mais abrangente. Mas eu queria fazer uma pergunta nesse aspecto. A gente sabe que tem muitas pessoas que, querendo o melhor para os outros, ela acaba ficando meio que fanática, ou acaba ficando tão obtusa do ponto de vista dos seus objetivos, e que ela acaba passando por cima de muitas coisas. E a gente sabe, por exemplo, né, se você é mestre em ciência das religiões, que tem muitas guerras que foram feitas com base em religiões. Então, a gente sabe que isso acontece até hoje. E eu queria justamente que você diferenciasse essa atitude de fazer uma coisa para os outros, mas dentro desse processo da cosmoética. Mas você não responda agora, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. 13h27. A Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10.000, vencidos há mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. A melhor noite do Dia dos Namorados está no Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Jantar e hospedagem com fondue e um espumante por casal por apenas R$480. E você pode fazer a opção por uma decoração romântica do quarto com o custo adicional de R$190, podendo parcelar em até 6 vezes. Comemore o Dia dos Namorados com jantar e hospedagem do Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Pessoal, voltamos, estamos aqui no ar com mais um Projeto de Vida. Lembrando, são 13h30, estamos aqui na RCI,
que é a Rede Comunicadora Iguaçu. Esse programa ele é patrocinado, ele tem apoio da Apex. Apex é a associação que estuda, né, a programação existencial. Então, é a Associação Internacional da Programação Existencial. Programação existencial, pessoal, é uma palavra mais rebuscada, é um conjunto de palavras que, de fato, ele declara a questão do projeto de vida, ou seja, o que você anda fazendo? Nós fizemos aqui uma pergunta no intervalo, essa pergunta, ela entra nesse raciocínio, vocês percebem que o entrevistado, o Hugo, ele tem uma formação em Direito, ele é mestre em Ciências das Religiões, ele estudou isso, foi lá em Portugal? Não, na Paraíba. Foi na Universidade Paraíba. Federal da Paraíba. Mas você acabou fazendo defesa desses assuntos lá em Portugal também, não foi? Sim, Portugal já foi posteriormente no doutorado, onde a gente avançou mais nos estudos dos direitos humanos relacionados à laicidade. Isso. E também ao estudo da tolerância. Ok. Vocês viram, gente, que o Hugo não é pouca coisa. Então ele é o cara exato para responder essa questão para a gente e ver, né, a opinião dele sobre a diferença dessa liderança que ele está chamando. Pelo que eu entendi, né, Hugo, aí você vê se eu estou errado, mas a gente está no esforço de buscar essa liderança cosmoética, porque, a rigor, a gente não tem muitos exemplos por aí, ou estou enganado? Isso, com razão. Ao longo das nossas existências, André, a gente vai exercendo papéis como se fosse um teatro, são situações em que nós somos colocados, e muitas vezes essas situações a gente vai estar presente em determinados grupos religiosos, não é? E aí aquele contexto religioso em que a gente está inserido, ele exerce uma forte influência sobre nós ali. Então, não raro, o líder cosmoético pode ter sido no passado um líder religioso em alguma religião, só que no momento em que ele passa a exercer a liderança de maneira cosmoética, essa lucidez que ele tem já ultrapassa a ideia de exercer uma defesa de um grupo ali, Entendi. De ser sectarista. Então, o líder cosmoético, ele já passou dessa fase e ele já trabalha entendendo o ambiente que nós estamos, o planeta que nós estamos, a Terra, como uma grande espaçonave, não é? Então ele tem uma visão universalista que está acima de visões sectárias ou grupais. Então ele pensa no grupo humano como a humanidade, e não apenas como um grupo que busca ter interesses ali, grupais, né? Então, Hugo, a gente vê aquela história, né, de trazer a brasa para sua sardinha. Na verdade, você está chamando a atenção é que esse líder, que ele tem uma boa intenção, ele quer ajudar os outros, ele transcende aquela boa intenção de ajudar um grupo, pessoas que ele vê de bem e que tem os valores que batem com os dele. Isso. Ele transcende essa caixinha e ele começa a olhar para mais longe do horizonte. É mais ou menos isso? Isso. E aí ele passa a compreender melhor o patamar evolutivo dos outros e a compreender melhor também a maneira de pensar e a forma como as outras pessoas se conduzem, né? Isso significa que a tolerância dele é maior. É muito maior. Ele sai da tolerância vulgar e passa para um estágio mais avançado, que tem relação com o respeito e com a compreensão, mas que não eliminam uma visão crítica, um olhar crítico sobre a maneira como as outras pessoas se comportam. Então, se você for pensar nos estudos que eu fiz sobre a tolerância, nenhuma religião consegue ser realmente tolerante com as outras, porque no momento em que ela chega num limite, os preceitos dela se chocam com os preceitos do outro, aí ela diz, opa, aqui não, a gente tem um diálogo, mas nesse momento aqui não dá, porque os dogmas são diferentes. Então, essa ideia de ecumenismo, por exemplo, que se imagina, no meu entendimento, é uma ideia que na prática não funciona. Por quê? Porque os dogmas se chocam. Então, as religiões tendem-se a ser intolerantes, não é? À medida que elas defendem dogmas que são contrários uns aos outros. Não é? Mas se a gente olhasse do ponto de vista de crescendo, se buscar essa conversa, buscar essa pacificação, esse entendimento,
colocando em prática a rigor esse ecumenismo, talvez estaríamos no caminho. Não, porque se é um ecumenismo baseado num dogma, nunca vai conseguir ter uma visão universalista. Né? Vai sempre ter esse óbice, esse limite. Tá? Então você vê que tipo, o processo seria pegar mais os princípios positivos e tornar como princípios filosóficos da própria existência, talvez isso? Pensando o ser humano enquanto humanidade. Nesse né? sentido, se você for pensar assim, enquanto influência filosófica, os direitos humanos, enquanto influência filosófica, faz mais sentido do que qualquer dogma religioso, mesmo que ele traga uma ideia de fraternidade, de amor, de paz, porque, claro, é melhor pensar no amor e na paz do que pensar no terrorismo, não é? Não há dúvida. Mas esse amor e a paz, quando ele é visto sob o ponto de vista religioso, ele é limitado pelos dogmas que estão ali. Alguém que está praticando algo que é diferente àquele dogma, o religioso já não tolera, já não respeita. Agora você vê, por exemplo, que a relação entre a aplicação dessa liderança cosmoética, que a gente vê que é um negócio, pelo que você está falando, é um negócio que vai na contramão de muitas coisas que acontecem, não é? Na nossa sociedade. A pessoa, ela tem que ter uma visão muito além do horizonte. Como que você vê que ela aplica essa liderança cosmoética dentro do projeto de vida dela? Porque ela tem uma grande característica que é a imperturbabilidade. Ela não vai se incomodar pelos defeitos ou ações que ela percebe que são imaturas das outras consciências, não é? Ela consegue, dentro do possível e dentro dos limites daquela pessoa que ela está assistindo, passar as informações suficientes para que, de repente, aquela pessoa mude de postura. Mas a mudança sempre é do outro. Eu não consigo obrigar o outro a mudar. Cabe ao outro, ao receber a informação, a opção, se ele quer mudar ou não. Mas, Hugo, isso não também favorece que a pessoa tem que fazer escolhas? Vamos imaginar, eu tenho alguns colegas assim que eu conheço desde a minha infância, só que eu percebi que eles continuam sendo legais comigo, mas eu vejo que eles andam tomando atitudes que, ao meu ver, não estão seguindo a linha dessa cosmoética. Por exemplo, eles podem fazer contravenções, eles podem usar os jeitinhos, coisas que eu sinto que eu não deveria me envolver, porque sai dos meus valores. O que você acha? Qual atitude esse líder ele deveria fazer quanto ao posicionamento frente a esses nossos colegas, compassageiros, esses amigos até de infância? Bom, aí entram outras características da consciência que exerce a liderança com a autoliderança e a heteroliderança com cosmoética, não é? Ela é sempre produtiva. Ela vai reger as suas relações não apenas com os laços baseados no perdoar sempre, ela é perdoadora também, mas essa conivência com as certas condutas tem limite. Então ela não vai ficar ali realizando atividades antiprodutivas que não visem a evolução dela e a evolução do grupo. Ela evita se acompliciar aquela condição. Sempre. Isso mesmo. E dentro desse estudo que você viu até do Estado laico, você vê que quando a gente busca um Estado laico, quer dizer que ele não tem nenhum viés religioso. Você sente que isso é um passo a passo para que o processo de governo, o processo dos ambientes, eles estão indo nessa harmonização cosmoética? Hoje no mundo ainda não. Porque isso não é um fato, é isso que está querendo dizer. Exatamente. A gente tem estados que são considerados laicos nas suas constituições, isso, enquanto princípios jurídicos colocados nos seus textos constitucionais, mas há uma grande lacuna entre o que está na Constituição e como essa laicidade é exercida na prática. Na prática, a gente vê que o Estado não é tão laico assim. Então, a gente pode falar em semi-laicidades ou quase laicidades, mas laicidade mesmo em si
no Brasil perdurou apenas um breve momento, quando houve o rompimento para a República, em que Rui Barbosa, ele escreveu um decreto 119A, que é o decreto que vige até hoje, de 1889, mas que vige até hoje, que implantou a laicidade no Brasil, e durante um certo tempo o Brasil foi laico naquele momento, depois voltou a ser semilaico, não é? A laicidade está na Constituição, mas na prática não. Interessantíssimo. Agora, vamos procurar alargar isso para o nosso dia a dia. Só complementando, na prática não prevalece o tempo todo, não é? Existem situações, exatamente, existem situações que demonstram que a laicidade não está totalmente presente no nosso cotidiano e principalmente no espaço estatal. Mas já houve avanços, né, em relação ao Estado teocrático, claro. Sim. Agora, assim, norteando, uma pessoa que ela está buscando melhorar a sua liderança cosmoética, quais seriam os passo a passos, né, que você daria para essa pessoa ela atingir esse objetivo? Mas você não responde agora, vamos para um rápido intervalo e a gente volta com essa resposta. Fiquem aí, gente, guardem. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. A melhor noite do Dia dos Namorados está no Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Jantar e hospedagem com fondue e um espumante por casal por apenas R$480. E você pode fazer a opção por uma decoração romântica do quarto com o custo adicional de R$190, podendo parcelar em até 6 vezes. Comemore o Dia dos Namorados com jantar e hospedagem do Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Que tal ter acesso a notícias da Globo News, aos jogos do Sport TV e às novelas da Viva, onde e quando você quiser? Conheça a tecnologia de streaming da Linka NetFoz, que também tem a melhor internet por fibra ótica da cidade. Com o streaming, você pode ver esses conteúdos no seu celular, tablet e computador, mesmo se não estiver na sua casa. Funciona como a Netflix, e você pode escolher qual jogo, noticiário ou novela quer assistir, mesmo que ela não esteja passando no canal naquele momento. Uma assinatura permite que até 5 pessoas acessem ao mesmo tempo. Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, Linka NetFoz, ou no site www.linka.net.br. Anotou? Linka, a melhor internet por fibra ótica e streaming de notícias, spots e novelas para você ver no tablet, PC ou celular. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium.
uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Voltamos, pessoal. Estamos aqui com o Hugo. Vocês viram que o assunto é hot. Você viu que ele é um especialista nessas ciências das religiões. Tem livro escrito. Ou seja, o nosso amigo aqui, ele realmente sabe do que está falando. Pelo menos tem muita informação a respeito. Deixamos uma reflexão para ele. Imagina você, que nós estamos buscando a seguir essa liderança cosmoética. Quais seriam os passo a passos, o que ele preconiza, o que ele orienta, né, para a gente, de alguma maneira, conseguir seguir esse caminho que é diferente e a gente percebe que não temos tantos exemplos. Sim, André, tem muitas características, muitos pontos que nós poderíamos abordar. Vou falar em alguns, tá? Em primeiro lugar, é uma consciência que se preocupa com aqui e agora. Ela foca no que é mais importante para a evolução dela e do grupo. Então, ela não vai ficar perdendo tempo, às vezes, com bobagens. Então, claro, ela equilibra o trabalho com o lazer, não é? E com as atividades evolutivas dela, mas ela não vai gastar energia com atividades que não são produtivas. Outro ponto, a cidadania, como você bem falou, ela não vai se acompliciar com situações antiéticas ou anti-evolutivas ou anticosmoéticas, não. Se ela for defender direitos, vai defender direitos justos e legítimos. Outro ponto também, ela tem autonomia, ela tem autodeterminação e ela se conduz na vida dela. Ela se rege por códigos de condutas cosmoéticas e ela age assim, não se acompliciando, novamente, como nós falamos, não é? Ok, perfeito. Ela também é contemporânea, ela vive no seu tempo, ela não tem aquele apego ao passado, não é? Então ela aproveita todas as ferramentas que estão presentes no tempo em que ela está. Okay. E ela também procura ter um bom domínio energético, porque ela sabe que as energias são necessárias para ela cumprir as suas atividades e os seus compromissos profissionais, assistenciais. Então, ela procura desenvolver um bom domínio das energias, isso é fundamental, né? Okay. Nós já falamos aqui a questão da incorruptibilidade, mas é bom chamar a atenção também, né? E ela procura mobilizar pessoas nesse sentido, para atividades que têm por fim melhorar o planeta, melhorar a sociedade, esclarecer as pessoas quanto a ações que já não são mais do nosso tempo, ações que a gente já pode ultrapassar, ações que a gente pode chamar de autismos culturais, por exemplo, para que o planeta e a sociedade avance para um patamar evolutivo mais melhor. Ela não é ingênua, né? Não é ingênua, sim. Perdoadora, sempre, sim. Às vezes ela já está no nível de praticar o pré-perdão, não é? Ela já compreende tanto aquela outra pessoa, que antes mesmo daquela pessoa agredi-la, ela já perdoa ali. Não quer dizer também, como você falou, que ela seja ingênua, mas ela não vai se perturbar pelas patologias das outras pessoas que... Ela vai buscar estar um passo à frente. Um passo à frente, ela não vai ficar o tempo todo reclamando, criticando o governo por criticar, não é? Okay. Ela compreende as falhas das pessoas, dos governos, dos mecanismos que existem no nosso planeta e procura o máximo que puder assistir, fazer o seu papel para que a coisa melhore. Então, ela procura ser produtiva, realizar trabalhos produtivos, como, por exemplo, escrever livros assistenciais, livros que vão levar pessoas a reflexões e possam fazer mudanças para melhor,
fazer reciclagens. Favorecer o diálogo, o debate. Isso, favorecer o diálogo, o debate. Ela procura ser universalista, ela não vai se apegar a valores grupais pequenos que façam sectarismos, não. Então, ela foca também no trabalho em equipe, ela sabe que o trabalho em equipe é uma forma dela evoluir, dela enxergar onde ela precisa melhorar. Ela buscaria, tipo, o que é o melhor para todos, não para uma microminoria, né? Exatamente, atuando, aí eu já vou aproveitar o que você falou, enquanto uma mini peça. Nem sempre ela vai precisar ser o líder daquele grupo, não é? Okay. Ela pode atuar ali numa função não de liderança do grupo, mas ela está trabalhando em prol do grupo. Perfeito. Né? Hugo, a gente precisa, tá maravilhoso aí o nosso bate-papo. Nós vamos chamar com certeza o Hugo novamente para falar outros temas correlatos, que a gente sabe que tem muito assunto e pouquíssimo tempo, mas eu gostaria que você fizesse umas considerações finais, assim, uma mensagem final para os nossos ouvintes e quem está vendo a gente no Facebook, para ele sair refletindo e sair aqui vendo talvez a oportunidade que se tenha para aplicar essa liderança cosmoética. Bom, eu vou fazer então uma reflexão, trazer uma reflexão aqui para você e para todos, que seria o seguinte: muitas vezes a gente vê alguém ou nós mesmos estamos numa situação de liderança e estamos exercendo a liderança e às vezes até fazendo atividades que levam a processos de melhora do grupo, melhora da sociedade, e isso é ótimo. Isso aí a gente está ajudando a mudança de costumes, ajudando o grupo a atingir um patamar evolutivo maior. Mas a minha reflexão é no seguinte sentido: e eu estou aproveitando essa minha liderança para fazer também as minhas mudanças pessoais, as minhas reciclagens, que são importantes para que eu também alcance patamares mais avançados de uma forma mais abrangente? Então é essa reflexão que eu trago, até que ponto eu estou exercendo essa liderança, ajudando a melhorar o planeta, mas é importante também que eu me melhore a mim mesmo, não é? Pratique essa melhora dentro de mim, evolua. Aproveitar a liderança para isso também. Perfeito. Gente, nós agradecemos muito a presença do Hugo Spínola. Então, você viu que foi um papo muito interessante e, com certeza, a gente vai ter outras oportunidades aí para discutir mais. Isso. Muito obrigado. Pessoal, então agora vamos rapidamente para o ProEx no Mundo. Peguem essa dica, vamos escutar aí mais um depoimento, ok? Bem-vindos ao ProEx no Mundo. Olá, meu nome é Gustavo, eu tenho 20 anos, nasci em Salvador, estou morando em Foz do Iguaçu já tem 2 anos. Desde pequeno, a ideia de vida após a morte, vida antes de nascer, era algo que eu considerava como verdade, mas nunca cheguei a ter experiências parapsíquicas que pudessem comprovar de fato esse tipo de coisa. E foi quando eu me mudei para Foz do Iguaçu, que terminei ensino médio, comecei a questionar algumas coisas relacionadas a isso. E foi nessa que eu conheci a Conscienciologia e convergeu também com o meu início na psicologia. Uma coisa que me chamou muita atenção é a consciencioterapia. Então, antes de pisar mesmo no CIAEC, eu marquei um atendimento consciencioterápico e me encantei muito pela forma que a consciencioterapia é algo que me indica que nessa vida eu devo mexer muito com a consciencioterapia, a autoconsciencioterapia. Eu sempre gostei de me entender e indaguei sobre como as pessoas têm dificuldade de se ideias inatas que eu fui perceber depois que comecei a Conscienciologia. Minhas ideias inatas relacionadas à vontade de se entender e vontade de fazer os outros entenderem está relacionada à psicologia e à consciencioterapia. Então, nessa vida eu devo ter atuação mais forte relacionada à consciencioterapiologia propriamente dita. Coisas relacionadas a mim que me indicam que eu devo ter uma atuação proexológica nesse sentido é a minha ansiedade. Então, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa tranquila, de não me estressar, de não me envolver em brigas, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, fazer essa mega recim vai me proporcionar a ter teática e exemplo e ajudar as pessoas a se autopacificarem. E no sentido também de pacificação grupal, de heteropacificação. Então, conciliar conflitos, pacificar a alopecia de agressividade, no sentido de que eu posso usar os meus traços de lidar com o grupo, me envolver com mediações. Então, eu sou uma pessoa, consigo ser uma pessoa imparcial em determinados momentos. São traços que eu tenho de impassibilidade, heterocompreensão, mediação, que eu vou conseguir usar para pacificar as outras pessoas. Isso eu comecei a perceber com minha atuação na psicologia. A psicologia também me ajudou muito no sentido de que quando eu comecei a fazer projetos, dar algumas palestras, eu comecei a me sentir muito satisfeito
em expor ideias, da escrita acadêmica. Então, nessa vida, eu sinto que eu devo convergir a minha profissão para a docência universitária, para o desenvolvimento de trabalhos científicos ligados à psicologia, pelo próprio sentimento de prazer que eu consegui ter na escrita acadêmica, provavelmente dita. Isso tem a ver com minha ProEx. Bem, basicamente o autodesenvolvimento e a interassistência mesmo, ligada à área da educação, que é algo que pinta também muito relacionado ao processo de interassistencialidade mesmo, ajudar o pessoal na educação, e também a questão da interparadigmas, que eu vejo muito sentido na transposição de conhecimentos da academia convencional para a nossa comunidade sociológica, no sentido que é muito importante que isso aconteça para começar a ter um diálogo. Para isso tem até a Interparadigmas, que é a revista de doutores da Conscienciologia, que tem essa atuação. É isso que eu acho que hoje eu vejo mais importante relacionado à minha ProEx, e muito obrigado a todos. Acabamos de presenciar mais um ProExis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Bem, pessoal, estamos chegando agora na nossa reta final. A gente tem aqui algumas situações, né, ponderações para fazer para vocês. Primeira delas você chegou a responder aquela pergunta no início da nossa reportagem aqui, do nosso comentário. O que é moratória existencial? Bom, a moratória existencial, ele é um conceito que ele identifica uma questão. Você imagina que dentro de um projeto de vida, você está meio que... Tem duas vertentes. Tem uma vertente mais positiva, tem uma que não é tão positiva, mas que acaba sendo positiva. A mais positiva seria o seguinte: você tem um projeto de vida que você planejou antes aqui de nascer e você cumpriu ele muito bem. Você resolveu as pendências do passado, resolveu os conflitos, você ajustou coisas, fez frutos, ou seja, escreveu, debateu, ajudou a esclarecer pessoas, foi um líder, né, cosmoético, como o Hugo trouxe, né? E aí chega lá pelas tantas, está saudável e dá para produzir um pouco mais. Aí o que acontece? Você pode ganhar uma moratória existencial, e pensando no processo financeiro, né? Ou seja, a moratória às vezes é ter um tempo a mais, você ter um crédito a mais, você ter mais tempo para pagar. Então, uma moratória, no caso existencial, você ganha um tempo a mais de vida para aprofundar novos projetos. Então, ela meio que cumpriu aquilo planejado, né? A gente sabe que nem todo mundo cumpre o que programou, muitas pessoas desviam do seu objetivo, e no caso essa pessoa ela acaba tendo um mérito de fazer a mais. Agora, um outro viés, que é um viés que não tão positivo, mas que acaba sendo positivo no final, é aquelas pessoas que elas fizeram muitas coisas na vida, mas faltou algo. Está faltando a cereja do bolo. Exemplo, um livro que vai ajudar a mudar a cabeça, vai colocar uma semente e vai ter frutos, mas ela está com o livro engavetado, aquilo ali não vai para frente, e aí ela já findou o tempo de execução, de consecução da sua programação, e aí o que se faz? Ela vai deixar essa vida humana e vai ficar para trás aquela pendência, né, daquilo que ela poderia ter feito. Aí percebe-se que muitas vezes amparadores, consciências aí que fazem uma supervisão, uma administração desse processo da nossa vida, veem que podem, de alguma maneira, dar uma moratória para a pessoa completar essa programação, esse projeto. Exemplo, tem muitas pessoas que estão ali acamadas, estão ali meio que praticamente no final da sua vida, elas voltam com energia, é como se fosse aquele bendito, aquela situação bem fazeja, que parece que o doente ele teve uma melhora súbita. Ele vai, ele termina o livro, ele defende, coloca suas ideias, esclarece muita gente, o pessoal fala, nossa, ele superou tudo. E depois de ter feito todo esse trabalho, vai lá e vem o descarte, né, que a gente chama de dessoma, o descarte do corpo biológico, e ele deixa essa existência humana, fechando com chave de ouro o seu projeto de vida. Então, pessoal, vocês veem que há sempre metas. Por isso que nós trazemos aqui no nosso programa
diversas pessoas, diversos entrevistados que vão ajudar, de alguma maneira, a gente buscar refletir e identificar quais são esses valores, quais são as nossas metas, o que nós devemos fazer e realizar aqui nessa nossa existência humana. Sempre vale a pena você, dentro dessa premissa, olhar primeiro para o seu umbigo, do ponto de vista como que está a sua família, como que estão as pessoas perto de você, os seus vizinhos, as pessoas que te cercam, que trabalham com você. Por quê? Não há como você fechar um projeto de vida com louvor, assim, fechando muito bem, resolvendo, se ficaram pendências para trás. Então, essa é a dica de hoje. Observe sempre as pessoas diretamente do seu lado. Você está bem com elas? Está tudo certo? Está tudo positivo? Se sim, você tem grande chance de estar dando uma boa consecução da sua programação existencial. Bom final de semana, pessoal. Até semana que vem, voltando com o projeto de vida e continue com a programação da RCI. Aproveite aí os diversos programas e continue o seu aprofundamento, a sua autopesquisa. Bom final de semana.